Boa tarde, gente. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que vocês estejam bem, com muita paz e com muito amor no coração. Gente, hoje vou continuar aqui, né, onde eu fiz o vídeo onde a Bíblia mostra, né, que Deus criou macho e fêmea, homem e mulheres, né? Em Gênesis capítulo 1, versículo 26 diante, né? Onde Deus disse, onde diz a Bíblia Sagrada, né, que o Senhor disse: frutificar e multiplicar e encher a terra, né? Então essa foi a primeira criação que Deus fez. E nós vemos que os picaretas continuam, né? Dizendo que foi Deus, o mundo começou apenas com Adão e Eva. Agora hoje nós vamos passar para a criação de Adão. Vamos ver para que Deus criou Adão. Deus não criou Adão para encher a terra, para multiplicar-se a humanidade, não. Adão foi criado para um fim específico. Adão só entrou nessa de procriação porque pecou, por isso que ele entrou nessa, tá? Agora, o engraçado não é nada. O ano passado, o ano retrasado, se estou mais lembrado, eu fiz um vídeo sobre casamento, né? Mostrando que o casamento de padre, de pastor, para casamento de juiz, não existe na Bíblia, né? Eu não sei quem foi que inventou esse negócio de que o cara tá vivo com a mulher 40 anos, criaram filhos, criaram netos, só porque não tem um papel assinado, diz que são amigados. Eu não sei quem foi que inventou essa palavra de amigado, porque na Bíblia não tá, criaram isso, né? Então veja bem, aí depois que eu falei isso, já apareceu, só que eu vi umas 4 pessoas, né, falando o mesmo que eu falei. Então aí eu já fiz um outro vídeo desse aqui mostrando também que como começou a criação. E quando chega hoje que eu abro o quadro, lá está, ali já estava uma mulher falando, né, que Adão e Eva não foram as primeiras pessoas que Deus criaram. É engraçado, é interessante, né, que quando eu faço o vídeo, depois faço o vídeo, aí aparece alguém falando o mesmo que eu estou falando. Eu até me sinto até feliz por isso, porque aí já sei que não é só eu, né, que não fui enganado com esse negócio aí, que esses picaretas vêm enganando a humanidade há anos e anos, que ninguém sabe quando começou. Então vamos aqui em Gênesis capítulo 2, né? Vamos ver o versículo 7. E formou o Senhor, Deus, o homem do pó da terra, e soprou em seu nariz o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Tá vendo? Aqui está que Deus, né, fez o homem, né, do pó da terra, e soprou no seu nariz e ele se tornou alma vivente. O que ele fez ali? Ele deu o espírito de vida para Adão, né? Esse sopro é o espírito de vida que Deus deu a Adão, que quando a pessoa morre, esse espírito de vida volta para Deus. Apesar de a gente ver pessoas evangélicas na igreja, 30, 40 anos, dizendo que o crente quando morre vai para o céu. Isso é mentira. Ele acaba de deixar o camarada no cemitério enterrado e diz que o cara foi para o céu. Isso é mentira. O que volta para Deus é isto aqui que ele deu para Adão. O fôlego de vida, que é o espírito de vida. Então isso aí, quando a pessoa morre, ele sai da pessoa e volta para Deus, porque ele não tem pecado, tá? Então o corpo é que fica para depois. Diz a Bíblia que no dia da ressurreição, então na segunda ressurreição, esse corpo vai ressuscitar, né? O espírito vai voltar, vai entrar nele, que é para ele receber a sua recompensa, né? Que já sabemos que diz a Bíblia que os que ressuscitaram na segunda ressurreição não terão, são os que não vão ter salvação, né? Então, por aqui está a Bíblia confirmando, né, a formação de Adão, né, em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Vamos para o versículo 15, onde nós vamos saber para que Adão foi criado. O versículo 15 diz assim: e tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e cultivar. Você está vendo? Para isso foi que Adão foi criado. Para morar no jardim do Éden, para lavrar e cultivar e guardar o jardim. Mas de quem Adão ia guardar esse jardim se só era ele? Ninguém contrata um vigia para vigiar se não tivesse o perigo de alguém vir roubar.
Os vigias são contratados justamente para trabalhar em certo lugar para que se alguém vir roubar, o vigia está ali para impedir que alguém roube ali o que tem ali, dentro do imóvel ou numa garagem, qualquer coisa assim. Então, Adão foi colocado ali para trabalhar lá e guardar para que ninguém entrasse ali. Para que ninguém entrasse ali. E quem era que entrasse se os evangélicos e os católicos diz que Adão e Eva são os principais responsáveis pela humanidade. As únicas pessoas que Deus criou primeiro foram eles. Aí você vê que tem uma mentira muito grande. Uma mentira muito grande. O pior coisa do católico, principalmente do católico, é que ele não lê a Bíblia de jeito nenhum, a maior parte. E dos evangélicos é que lê, mas não entende. Por que ele não entende? Deixa eu dizer aqui para vocês. Porque ele fica esperando que o pastor ensine eles. E aí ele não procura ler a Bíblia independente do pastor. E ele só sabe o que o pastor fala. E o pastor são feitos nas coxas, né? Cara que não entende nada da Bíblia, porque não pode entender, porque ele vive com o bucho cheio de porco, peixe liso, tudo quanto é imundícia eles comem. O Espírito Santo não habita em pessoas que comem coisa imunda. Tira isso da cabeça de vocês. Se você se alimenta de coisa imunda, o Espírito Santo não habita em você. Por quê? Porque a Bíblia diz que o templo do ser humano é o templo. O corpo do ser humano é o templo do Espírito Santo, mas para isso precisa estar limpo para que ele habitar. Se você se alimenta, o alimento que tu come, alimenta a tua carne. Então se o bicho é imundo, você fica imundo. Se você fica imundo, o Espírito Santo não pode habitar em você. Tá? Então tem um monte de picareta aí, pegando os versículos da Bíblia, distorcendo, tá? Para enganar os outros. Distorcendo para enganar os outros. Tá? E é muitos, é direto, agora está na internet direto, é padre, é pastor, é gente que nem é nada mesmo, não tem nenhuma noção do que está falando, só para ganhar fama na internet. Tá? Então vamos usar aquele versículo que os evangélicos gostam muito, né? Que é lá em João 8:32, que diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então nós aprendemos aqui agora, dentro da palavra de Deus, que aqui não tem negócio de enganação, que Adão foi a segunda criação de Deus e que Adão foi criado apenas para lavrar, trabalhar no jardim e guardar o jardim, não foi feito para procriação. Adão só entrou nessa onda aí por causa do pecado. Como ele pecou, ele saiu do jardim do Éden, né? Foi expulso, então foi aí que ele entrou nessa, tá? Mas continua assistindo o vídeo que eu vou mandar para vocês, que vocês vão chegar até o fim e vão se libertar dessa mentira maligna que eles têm pregado até hoje. Essa primeira criação foi que Deus criou, macho e fêmea, é bem claro, a Bíblia diz, né? E Deus disse: frutificai, multiplicai e enchei a terra, coisa que ele não disse para Adão. E na primeira criação ele criou homem e mulher. Nessa segunda ele só criou Adão, e mais tarde nós vamos ver ele criando Eva, né? E aí depois eles vão ter expulso, vão ter filho. Lá no fim vocês vão ver quanta mentira é pregado na igreja hoje. Quanta mentira hoje está sendo pregado através da internet. Pessoas mentirosas, sem escrúpulo, usam a Bíblia para mentir. Gente, deixa eu dizer aqui para vocês. A mentira é tão grande que os próprios evangélicos fazem, que quando eles vão pregar, fazer culto sobre isso, ele diz que Satanás enganou Eva e Adão no jardim. Olha a mentira. Quem enganou Eva foi a serpente, não foi Satanás. A Bíblia é bem clara. Até porque Deus maldiçoou a serpente e disse que ela andaria rastejando. Quem é que anda rastejando? É Satanás? Não, é a cobra que anda rastejando. Deus amaldiçoou ela e disse que a partir daquele dia andaria rastejando. Então não tem nada de Satanás ter enganado Eva no jardim, como os crentes falam, como os evangélicos falam. Meu amigo evangélico, para você, vou te dizer uma coisa, que você faz muito errado, e para vocês católicos. Preste atenção. No momento em que tu diz meu pastor, tu está entregando a tua alma na mão dele. Está entregando a tua alma na mão dele. Não faça isso. Porque ele já está ficando sabendo que tudo que ele mandar fazer, tu vai fazer. Aí tu lê na Bíblia, lá em Isaías 66, versículo 17, dizendo que quem come carne de porco vai ser destruído quando o Senhor voltar. Aí tu vai com o teu pastor, o pastor diz: não, isso aí foi do povo de Israel, tu não vai ser destruído não. Aí tu continua comendo carne de porco, porque o pastor diz, quer dizer, porque tu entregou a tua alma na mão dele. O pastor precisa de salvação contra você. Então não vai dessa, nunca diga meu pastor. O teu pastor, o meu pastor está no céu. Jesus Cristo, o Senhor, Filho de Deus, que ele diz: eu sou o bom pastor e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. E as minhas ovelhas
ouve a minha voz e me segue, mas não segue o estranho. Então tu está seguindo gente estranho. Tu está seguindo pessoas que tu chama de teu pastor, ele é estranha. Então quando tu diz isso, meu pastor, tu está entregando a tua alma para ele. É como se tu estivesse entregando a tua alma para Satanás. Entendeu? E ele te pega e vai mentir para ti, te induzir a não obedecer a palavra de Deus. Porque o objetivo deles é só o dinheiro e a oferta que tu dá lá. Por isso ele não te ensina a verdade. E você, o católico, preste atenção no que eu vou te dizer. O padre não é Deus para te ajoelhar diante dele e pedir perdão para ele. O padre, o pastor, você, qualquer pessoa só pode perdoar o pecado que alguém cometeu contra ti. Pecado que uma pessoa peca contra Deus ou contra outro, só quem pode perdoar é Deus. Então o padre não tem capacidade de te perdoar porque ele não é Deus, tá? Então tu chega lá, padre, quero me confessar, e conta toda a tua vida para ele, como se ele fosse Deus. Não faça isso. Ele não tem capacidade de perdoar ninguém desse jeito. Ele não é Deus, ele não pode te salvar. Ele é um mentiroso, são um bando de mentirosos esses padres. Agora o padre safado, vim aqui falar comigo. Eu queria encontrar um de vocês aí um dia, para me te fazer umas perguntas, como tu está dizendo agora, vocês estão dizendo agora na internet, que Maria não teve filho, que é mentira. Dizendo que os filhos que diziam o irmão de Jesus não era irmão, era primo. Porque naquela época chamava o primo de irmão. Isso é mentira. Certa vez Jesus estava lá numa festa de casamento e chegaram e disseram: Senhor, a tua mãe e teus irmãos estão aí fora, quero falar contigo. Que foi que a Bíblia diz que ele disse? Que ele olhou para o seu discípulo e disseram: a minha mãe, os meus irmãos, são todos aqueles que fazem a vontade do Pai que está no céu. Aquelas pessoas que chegou na notícia disseram que eram os irmãos de Jesus que estavam lá fora, não era primo. Então para de mentir, rapaz. Seus padres nojentos. Pare de mentir, de enganar os outros. Você só engana os católicos porque eles não lêem a Bíblia. Outra coisa. Quando Jesus estava lá na cruz do Calvário, o que foi que ele disse para Maria? Chorai antes pelos teus filhos. Chorai antes pelos teus filhos. Porque ela estava chorando por causa dele. Chora antes pelos teus filhos. Então Maria sim, teve filho sim. Depois que Jesus nasceu, ela teve filho. Você acha que José ia passar anos e anos com ela sem ter relação sexual com ela? Hein? Você acha mesmo? Aí vocês ficam pegando o versículo, torcendo os versículos para poder manter essa mentira de vocês, manter a farsa de vocês de igreja de Deus? Seu bando de mentiroso. Tenham todos uma boa tarde, que Deus abençoe vocês, com muita sabedoria, com muita paz, com muita... Outra coisa, meus queridos, não se julgue inferior ao padre, não se julgue inferior ao pastor, porque ninguém é inferior a ninguém, tá? Então busque a verdade, busque a Bíblia, para você não ser enganado, porque a internet está cheia de picareta, enganando as pessoas, falando mentira, entendeu? Distorcendo o versículo da palavra de Deus, dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus, que diz que não é, e muita gente mentindo aí, tá? Fique com Deus, um abraço a todos vocês. Uma boa tarde.